Era um daqueles dias em que o céu parecia pesar sobre os ombros. O vento soprava devagar e trazia um frio que não vinha do clima. Era um frio que nascia na alma. Arthur tinha 39 anos e uma conta bancária que faria qualquer pessoa suspirar de alívio. Ele era dono de empresas prósperas e de imóveis luxuosos. Tinha carros importados na garagem de uma mansão imensa e silenciosa. Mas o dinheiro não comprava a paz que ele havia perdido. Havia meses que uma escuridão profunda tinha tomado conta dos seus dias. A depressão chegou de mansinho e roubou todas as cores da sua vida. Ele acordava todos os dias sentindo um cansaço inexplicável. As vitórias financeiras não faziam mais sentido e os sorrisos das pessoas ao redor pareciam falsos. Ele estava cercado de luxo, mas se sentia o homem mais miserável do mundo. Naquela tarde específica, a dor no peito de Arthur ficou insuportável. Ele precisava sair daquele escritório de paredes de vidro onde todos o chamavam de chefe. Ele precisava respirar um ar que não tivesse o cheiro do dinheiro e das obrigações. Arthur caminhou sem rumo pelas ruas movimentadas. Ele usava um terno escuro feito sob medida e sapatos que custavam o salário de um ano de um trabalhador comum. Mas por dentro, ele era apenas um menino assustado. Ele chegou a uma praça antiga e arborizada. As árvores imensas ofereciam uma sombra acolhedora e o som dos pássaros tentava disfarçar o barulho dos carros. Arthur escolheu um banco de madeira descascada e sentou. Ele escondeu o rosto entre as duas mãos. O peso do mundo parecia esmagar seus ombros de uma forma impiedosa. As lágrimas começaram a descer em silêncio e molharam seus dedos trêmulos. Ele chorava porque não entendia o motivo de tanta tristeza. Tinha tudo que a sociedade dizia ser o sinônimo de sucesso e felicidade, mas a sua alma gritava de fome de algo que ele não sabia nomear. Foi nesse momento de completa vulnerabilidade que uma sombra suave cobriu a luz do sol. Arthur sentiu uma presença perto dele, mas não teve forças para levantar a cabeça de imediato. O cheiro do vento mudou ligeiramente. "Oi, moço, você precisa de ajuda?" A voz era doce e carregava uma simplicidade que rasgou o silêncio do coração de Arthur. Ele levantou os olhos devagar, piscando para afastar as lágrimas embaçadas. A luz do sol revelou a figura que estava parada na sua frente. Era uma jovem mulher, que devia ter uns 23 anos de idade. Ela usava um vestido que um dia talvez tivesse sido bonito, mas agora estava rasgado e surrado pelo tempo. Os pés descalços tocavam o chão de pedra da praça com uma humildade cortante. O cabelo dela estava preso de forma descuidada, mas o rosto carregava uma expressão de pureza rara. Os olhos dela não julgavam o terno caro de Arthur, nem o relógio brilhante no pulso dele. Eles apenas viam um ser humano em sofrimento. Arthur perdeu a voz por um instante. Ele olhou para aquela mulher que morava nas ruas e que não tinha absolutamente nada. Ela passava frio, fome e necessidades que ele nem conseguia imaginar. Mesmo assim, era ela quem estava oferecendo a mão para ele. Um sentimento de vergonha imensa tomou conta de Arthur. Como ele, um homem cheio de dinheiro e recursos, podia estar afundado naquela depressão profunda? Como ele podia ser tão egoísta a ponto de chorar pelas suas dores invisíveis enquanto alguém em situação de rua se preocupava com ele? Esse pensamento foi como um choque elétrico na mente adormecida de Arthur. A tristeza deu lugar a um espanto reverente. Minhas amigas e meus amigos que estão me ouvindo agora, a vida tem dessas coisas inexplicáveis. Às vezes o resgate não vem de onde a gente espera, mas sim das mãos mais calejadas e humildes. Se você já sentiu a dor de uma tristeza profunda ou se emocionou com um gesto de bondade inesperado, inscreva-se aqui no nosso canal. Deixe o seu curtir neste vídeo para que essa história alcance mais corações e comente aqui embaixo de qual cidade ou estado você está acompanhando essa jornada de hoje. Arthur limpou o rosto apressadamente com um lenço de linho.
Ele tentou compor a postura, mas a doçura do olhar daquela jovem quebrou qualquer máscara de orgulho que ele ainda pudesse ter. Eu estou bem, muito obrigado. Arthur respondeu com a voz ainda embargada. Foi apenas um momento de fraqueza. A jovem sorriu de forma compreensiva e deu um passo para trás, respeitando o espaço dele. A gente não precisa ser forte o tempo todo, moço. As lágrimas lavam a poeira do coração. Aquelas palavras simples acertaram Arthur em cheio. Ele olhou novamente para o vestido rasgado dela e reparou que ela tremia levemente por causa da brisa fria. O nome dela era Adriana, embora ele ainda não soubesse. Qual é o seu nome? Ele perguntou, sentindo um interesse genuíno nascer no meio da sua apatia. Meu nome é Adriana. Ela respondeu, cruzando os braços para tentar se aquecer. Eu moro por aqui mesmo, perto daquela igreja antiga. Arthur engoliu em seco. A palavra morar ganhou um peso trágico quando dita daquela forma. A rua era o teto daquela moça tão cheia de luz. Você já comeu alguma coisa hoje, Adriana? Arthur perguntou, percebendo que era quase o meio da tarde. Ela abaixou os olhos por um segundo e balançou a cabeça de forma negativa. Não havia cobrança nem vitimismo no gesto dela. Era apenas a aceitação de uma realidade dura que ela enfrentava todos os dias. Arthur sentiu uma urgência que há meses não experimentava. Ele queria fazer algo por ela, não por caridade vazia, mas por uma profunda gratidão. Ela tinha tirado ele do fundo do poço da sua própria mente. Venha comigo, ele disse, levantando-se do banco. Eu conheço um lugar aqui perto, que serve uma comida maravilhosa, e eu adoraria ter a sua companhia. Adriana olhou para os próprios pés descalços e depois para as roupas elegantes de Arthur. Ela recuou um pequeno passo, sentindo vergonha da sua aparência. Eu não posso entrar em lugares chiques com você, moço. As pessoas vão olhar feio e podem até chamar a polícia achando que eu estou te incomodando. A dor no peito de Arthur mudou de forma. Não era mais a sua própria dor, mas a dor do mundo inteiro concentrada naquela exclusão. Ele sorriu de um jeito terno e balançou a cabeça. Eu não quero ir a um lugar chique, Adriana. Eu quero ir a um lugar onde a gente possa conversar em paz. Você me daria essa honra? A sinceridade nos olhos de Arthur convenceu a jovem. Eles começaram a caminhar lado a lado pela calçada de pedras portuguesas. O contraste entre os dois era chocante para quem passava na rua. Ele, o dono do mundo com seu terno escuro e alinhado. Ela, uma sobrevivente invisível da cidade com seu vestido manchado e sem sapatos. Mas para Arthur, aquela caminhada era o primeiro passo fora da escuridão. Eles encontraram uma pequena lanchonete de esquina, simples e aconchegante. O cheiro de café fresco e de pão de queijo invadia a rua. Arthur abriu a porta para que Adriana entrasse primeiro. O dono do balcão olhou torto para a moça, mas a presença imponente de Arthur cortou qualquer comentário maldoso pela raiz. Eles sentaram em uma mesa afastada, perto de uma janela que mostrava o movimento da rua. Arthur pediu quase tudo que havia no cardápio. Sanduíches, sucos, doces variados e salgados quentes. Adriana arregalou os olhos quando a comida começou a chegar e encher a pequena mesa de fórmica. Eu não vou conseguir comer tudo isso, ela disse, com um sorriso tímido surgindo no canto dos lábios. Coma o que tiver vontade, Arthur respondeu suavemente. O que sobrar nós levamos para você guardar para depois. Enquanto ela comia com uma fome que partia o coração, Arthur apenas tomava um café escuro. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Cada detalhe contava uma história de abandono, mas também de uma força imensa. A depressão de Arthur sempre foi alimentada pelo isolamento. Ele vivia cercado de pessoas que queriam algo dele. Dinheiro, contatos, favores ou influência. Mas Adriana não queria nada. Ela o encontrou quebrado no banco de uma praça e ofereceu consolo. Ela deu o que não tinha para um estranho engravatado. Como você foi parar nas ruas, Adriana? Arthur perguntou em um tom muito cuidadoso.
com medo de machucar as lembranças dela. Ela parou de mastigar por um instante e olhou pela janela. O brilho nos olhos dela diminuiu um pouco. Era difícil revisitar o passado quando o presente já era tão pesado de carregar. A vida dá muitos tropeços, moço. Eu perdi os meus pais muito cedo e não tinha mais ninguém por mim. A família que restou não quis assumir a responsabilidade de uma criança. Ela bebeu um gole de suco e continuou, com a voz embargada pelas lembranças antigas. Eu fui parar em um abrigo público. Quando fiz 18 anos, eu precisei sair de lá. A rua foi o único lugar que me abraçou, mesmo sendo um abraço gelado. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele lembrou dos próprios problemas que o levaram à depressão. Uma fusão de empresas que deu errado, um relacionamento vazio que terminou e o tédio de ter dinheiro sobrando. Os problemas dele pareciam tão pequenos e mesquinhos diante da luta pela sobrevivência de Adriana. Ele sentiu repulsa da própria fraqueza. Ao mesmo tempo, sentiu uma profunda admiração pela coragem daquela jovem. E como você consegue manter essa doçura no olhar? Ele perguntou de forma honesta. Como você não sente raiva do mundo inteiro por tudo que você passou? Adriana limpou a boca com um guardanapo de papel simples. Ela olhou bem no fundo dos olhos de Arthur, transmitindo uma sabedoria que a idade dela não justificava. A raiva é um peso muito grande para carregar nas costas, moço. A rua já me cobra um preço muito alto todos os dias. Se eu carregar o ódio, eu não consigo dar nem mais um passo. A simplicidade daquela resposta foi como um farol iluminando a escuridão da mente de Arthur. Ele, que guardava tantas mágoas e ressentimentos de pessoas ricas e bem de vida, estava aprendendo sobre o perdão com alguém que não tinha um teto. Aquele encontro não era obra do acaso. Arthur começou a acreditar que havia um propósito maior em ter saído do escritório sem rumo. O universo o tinha levado até aquela praça para encontrar a sua salvação através de Adriana. A tarde começou a cair e a luz da lanchonete acendeu, criando um clima mais íntimo. Arthur não queria que aquele momento acabasse. Ele não queria voltar para sua mansão fria e silenciosa. Ele olhou para as mãos de Adriana, machucadas pelo tempo e pela falta de cuidado. Ele sentiu um desejo avassalador de proteger aquela mulher, de dar a ela tudo o que a vida havia roubado de forma tão injusta. A depressão que o asfixiava há meses parecia ter perdido a força. O foco de Arthur mudou de si mesmo para a pessoa à sua frente. Cuidar de Adriana começou a se desenhar como o maior propósito da sua existência. Ele sabia que não podia simplesmente oferecer dinheiro. Aquela mulher tinha uma dignidade que não se comprava com algumas notas. Ele precisava ser delicado, precisava construir uma ponte de confiança entre os dois mundos tão distantes. Adriana, ele disse com a voz firme, mas cheia de carinho, eu não quero que você durma na rua esta noite. O ar está esfriando muito e a previsão é de chuva forte para a madrugada. Ela sorriu de forma resignada. Eu já tomei muita chuva na vida, moço. Eu conheço uma marquise larga perto dos Correios que não molha quase nada. A imagem daquela jovem encolhida no chão frio, sob uma tempestade, apertou o peito de Arthur. Ele não permitiria que isso acontecesse. Não enquanto ele tivesse recursos suficientes para abrigar uma cidade inteira. Por favor, Arthur pediu, quase em um sussurro implorando. Deixe-me pagar um hotel seguro para você passar a noite. É o mínimo que eu posso fazer depois de você ter salvado o meu dia. Adriana olhou para ele com surpresa. Ela não estava acostumada a receber gentilezas sem segundas intenções. As ruas a tinham ensinado a desconfiar de promessas bonitas e de mãos estendidas. Mas os olhos de Arthur eram sinceros. Havia uma gratidão profunda neles que ela não conseguia ignorar. Ela hesitou por um momento, ajeitando o tecido rasgado do vestido sobre os joelhos sujos de terra. A vida dela tinha sido uma sequência de escolhas difíceis. Aceitar a ajuda de um estranho engravatado era arriscado,
mas havia algo no tom de voz de Arthur que lhe passava uma paz que ela não sentia há muitos anos. Enquanto a rua lá fora começava a ficar escura e os primeiros pingos de chuva ameaçavam cair, o destino dos dois se entrelaçava de forma definitiva. Um milionário com a alma vazia e uma moradora de rua com o coração cheio de luz. As escolhas daquela noite mudariam para sempre a história dos dois. Mas nenhum deles imaginava o tamanho do sentimento que estava prestes a nascer daquela semente de bondade plantada em um simples banco de praça. A chuva começou a engrossar do lado de fora da lanchonete e as gotas batiam com força no vidro da janela. Adriana olhava para a rua molhada com uma expressão indecifrável. Ela conhecia muito bem o frio que aquela água trazia para os ossos cansados. A proposta de Arthur ecoava na mente dela como um sonho distante. Um quarto de hotel seguro, uma cama quente e uma porta que podia ser trancada por dentro com segurança. Tudo isso parecia um luxo inalcançável para quem dormia sob marquises de concreto frio. Mas o medo de confiar era como uma âncora pesada. O mundo das ruas ensina que nada vem de graça e que a bondade repentina costuma esconder intenções cruéis. Ela apertou as mãos sujas sobre o colo, sentindo o coração bater acelerado no peito apertado. Arthur percebeu a hesitação nos olhos castanhos dela de imediato. Ele entendeu que a confiança não se compra com palavras bonitas em poucos minutos de conversa na mesa. Ele precisava mostrar que o convite era genuíno e que ela estaria totalmente no controle da situação. Você não precisa me dar nenhuma resposta agora, ele disse com a voz mansa e tranquila. Eu vou apenas reservar o quarto, pagar as diárias e entregar a chave nas suas mãos. Você decide se entra no hotel ou se vai embora livremente. Adriana levantou o rosto e procurou qualquer sinal de mentira no rosto daquele homem engravatado. Ela não encontrou nada além de uma preocupação verdadeira e de uma empatia que ela nunca tinha recebido antes. A muralha de proteção dela começou a ceder um pouco diante daquela sinceridade. Ela assentiu com a cabeça de forma bem lenta e silenciosa. Foi um movimento pequeno, mas para Arthur significou uma vitória imensa sobre a desconfiança que a vida tinha imposto a ela. Ele sorriu de leve e chamou o dono da lanchonete para pagar a conta da mesa humilde. O homem do balcão trouxe a nota com um olhar ainda desconfiado para a moça de vestido rasgado. Arthur pagou com uma nota de valor alto e disse para ele ficar com o troco da despesa. Ele queria apenas sair dali e garantir que Adriana não tomasse um pingo sequer daquela chuva fria que caía lá fora da vidraça. Eles se levantaram e Arthur abriu um guarda-chuva grande e escuro que carregava consigo na maleta. Ele fez questão de segurar o objeto de forma que Adriana ficasse totalmente protegida da água pesada. O ombro esquerdo de Arthur começou a molhar, mas ele não se importou nem um pouco com isso. Caminharam por 2 quarteirões curtos até encontrarem um hotel tradicional e bem cuidado na esquina. Não era um lugar luxuoso de 5 estrelas, pois Arthur sabia que muito luxo poderia assustar a moça tímida. Era um ambiente familiar, limpo e extremamente acolhedor para as necessidades da noite. Eles entraram na recepção e o chão de granito polido refletiu a imagem dos dois caminhando. A recepcionista, uma senhora de óculos de grau, arregalou os olhos ao ver os pés descalços e as roupas sujas de Adriana. O contraste com o terno impecável de Arthur era gritante e causava um certo espanto nas pessoas. Antes que a mulher pudesse dizer qualquer palavra que constrangesse a jovem assustada, Arthur se adiantou com uma postura firme e educada. Boa noite, senhora. Nós precisamos do melhor e mais silencioso quarto disponível para esta jovem passar alguns dias com conforto. A recepcionista piscou algumas vezes e olhou de Arthur para Adriana repetidas vezes. A autoridade na voz dele não deixava espaço para preconceitos ou perguntas indesejadas no saguão. Ela engoliu em seco, ajeitou os óculos e começou a digitar no teclado do computador da bancada. Nós temos um quarto excelente no 3º andar, senhor. Ela respondeu com um tom profissional e treinado.
Ele tem aquecedor, chuveiro com água bem quente e uma cama de casal muito confortável para um descanso prolongado. Arthur concordou imediatamente e entregou o seu cartão de crédito corporativo para o pagamento de uma semana inteira adiantada. Ele também pediu que o serviço de quarto estivesse liberado para qualquer refeição que a moça desejasse pedir em qualquer horário. Ele queria que ela tivesse a certeza de que não passaria fome em nenhum momento. Adriana assistia a tudo aquilo em silêncio absoluto e com os olhos bem abertos. Ela olhava para os lustres de cristal no teto e para os sofás de couro do saguão de entrada. Parecia que ela tinha sido transportada para um cenário irreal, onde ela não sabia o seu papel ou como deveria se comportar. A recepcionista entregou o cartão magnético que abria a porta do quarto nas mãos de Arthur. Ele se virou para Adriana e estendeu o pequeno pedaço de plástico na direção dela com muito cuidado. Os dedos dele tocaram levemente a mão fria e trêmula da jovem moradora de rua. Aqui está a sua segurança para os próximos dias chuvosos, ele disse com um sorriso amigável e reconfortante. O quarto é apenas seu e de mais ninguém daqui para frente. Ninguém vai incomodar você lá dentro e você pode descansar o tempo que for necessário para recuperar as forças. Adriana segurou o cartão de acesso como se fosse um objeto incrivelmente precioso e frágil. Os olhos dela se encheram de lágrimas grossas que ameaçaram transbordar a qualquer momento da noite. Ela tentou falar alguma coisa de agradecimento, mas a voz ficou presa em um nó apertado na garganta seca. Minhas amigas e meus amigos, quantas vezes nós cruzamos com pessoas invisíveis pelas ruas das nossas cidades e não oferecemos nem mesmo um sorriso ou um bom dia. Se você acredita no poder transformador da compaixão e gosta de histórias que aquecem a alma, inscreva-se aqui no nosso canal com carinho. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que tem um coração bondoso, para que essa mensagem de esperança chegue mais longe na internet. Arthur acompanhou Adriana até a porta espelhada do elevador principal, mas não entrou com ela no espaço apertado. Ele apertou o botão iluminado do terceiro andar e deu um passo respeitoso para trás. Ele sabia que o espaço e a privacidade eram os maiores presentes que ele podia oferecer naquele momento delicado da vida dela. Durma bem, Adriana. Ele falou de forma mansa enquanto as portas de metal começavam a se fechar devagar. Eu venho visitar você amanhã pela manhã para tomarmos um café juntos na mesa do salão. Se você quiser e permitir, é claro. Ela apenas sorriu em concordância e uma lágrima pesada finalmente escorreu pelo rosto sujo de poeira fina. As portas se fecharam com um estalo e Arthur ficou completamente sozinho no saguão espaçoso do hotel. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, mas a mente de Arthur estava muito mais barulhenta do que nunca. Ele saiu pela porta giratória do hotel e caminhou debaixo da chuva fina até o lugar onde havia deixado o seu carro luxuoso estacionado. O banco de couro claro cheirava a produtos de limpeza e o painel brilhava com luzes tecnológicas impressionantes. Mas tudo aquilo de repente parecia tão vazio, gelado e sem o menor sentido de existir. Arthur dirigiu devagar pelas ruas parcialmente alagadas da cidade em direção à sua mansão, imensa no bairro nobre e afastado. Enquanto os limpadores velozes do para-brisa afastavam a água insistente da chuva, ele refletia sobre as ironias amargas da sua própria trajetória de vida. Ele tinha passado os últimos 10 anos inteiros construindo um império financeiro inabalável e gigantesco. Tinha sacrificado noites preciosas de sono, amizades verdadeiras e momentos de lazer familiar em nome de um sucesso profissional muito cobrado. Ele acreditava fielmente que o dinheiro acumulado seria a armadura perfeita contra qualquer dor ou sofrimento sentimental do mundo. Mas a doença da depressão provou para ele que essa teoria estava completamente errada desde o princípio. A doença invisível invadiu a sua mente esgotada, derrubando todas as paredes de ouro maciço que ele havia construído.
O dinheiro não conseguiu comprar a vontade simples de sair da cama nas manhãs escuras que ele enfrentou em solidão. E agora, uma jovem que não tinha onde cair morta havia devolvido o brilho genuíno aos seus olhos cansados. Adriana, com o seu vestido rasgado e a sua alma machucada pela rua, mostrou a ele o verdadeiro valor da compaixão humana, sem cobrar nada em troca. Ela não pediu moedas, mas entregou a salvação pacífica que ele procurava há meses nos consultórios caros. Ao chegar em casa na madrugada, Arthur estacionou o veículo na garagem espaçosa e silenciosa. A mansão estava em completo silêncio, iluminada apenas por luzes indiretas do sistema de segurança moderno. O som solitário dos seus sapatos de grife ecoava pelo corredor de mármore, importado de forma muito melancólica. Ele subiu as escadas para o seu quarto principal e tirou o terno escuro, molhado pela chuva fina. Tomou um banho bem longo e demorado, deixando a água muito quente levar embora o cansaço pesado do dia longo. Mas a imagem doce de Adriana no saguão do hotel não saía dos seus pensamentos confusos por um único segundo de descanso. Enquanto Arthur se deitava solitário na sua cama gigante com lençóis de fios egípcios macios, Adriana vivia uma experiência quase mágica do outro lado iluminado da cidade. Ela abriu a porta grossa do quarto número 312 com as mãos tremendo de nervosismo forte e de uma ansiedade infantil. O quarto estava na penumbra fresca, iluminado apenas pela luz distante da rua que entrava pela fresta da cortina grossa. Ela tateou a parede pintada e encontrou o interruptor de luz amarela. A iluminação revelou um ambiente limpo, cheiroso e incrivelmente acolhedor para quem dormia ao relento e no abandono total. A cama imensa de casal no centro do quarto parecia uma nuvem branca e macia de algodão doce. Adriana tirou os pés cascudos da calçada, fria e imaginária, e pisou no tapete felpudo e limpo que forrava o chão do quarto. A sensação indescritível de maciez fez com que ela fechasse os olhos marejados e soltasse um longo suspiro de alívio contido. Ela trancou a porta pesada com a chave de segurança extra e encostou as costas magras na madeira lisa da entrada. Pela primeira vez em muitos e longos anos, ela não precisava dormir com um olho aberto de vigília constante. Ela não precisava esconder os seus poucos pertences velhos debaixo do corpo para evitar roubos cruéis durante a madrugada fria. Adriana caminhou lentamente até o banheiro azulejado e se assustou com a própria imagem nítida, refletida no grande espelho iluminado na parede. O rosto estava sujo de fuligem, os cabelos emaranhados em nós e as marcas fundas de cansaço eram evidentes debaixo dos olhos castanhos e tristes. A vida desregrada na rua envelhece o corpo humano de forma muito cruel, rápida e impiedosa com os fracos. Ela abriu a torneira prateada da pia branca e a água morna e limpa tocou os seus dedos muito calejados. Foi uma sensação tão boa de conforto que a fez sorrir sozinha diante do espelho embaçado pela emoção. Ela ligou o chuveiro forte e deixou a água quente escorrer livremente antes de tirar o vestido rasgado com muito cuidado. O banho de limpeza durou quase 1 hora inteira, debaixo do fluxo de água abundante e relaxante. Adriana lavou os cabelos emaranhados 3 vezes, seguidas com o sabonete cheiroso que o hotel oferecia como cortesia delicada para os hóspedes do andar. Ela esfregou a pele morena com bastante força, querendo arrancar definitivamente toda a poeira grudada e toda a tristeza acumulada ao longo de meses de completo abandono. Quando saiu do vapor do chuveiro, enrolou o corpo magro e limpo em uma toalha branca e felpuda que cheirava a amaciante suave e caseiro. Ela nunca tinha sentido um tecido tão macio e carinhoso abraçar o seu corpo daquela maneira incrivelmente reconfortante e pura. O calor acolhedor do banheiro espaçoso aquecia a sua pele fina e a sua alma muito castigada pelas calçadas sujas. Ela vestiu um roupão felpudo que encontrou cuidadosamente dobrado dentro do guarda-roupa embutido de madeira clara. Era grande para os ombros dela, mas servia como um abraço protetor e necessário contra o frio imaginário lá de fora da janela.
Ela sentou na beirada macia da cama e olhou curiosa para o aparelho de telefone sobre o criado mudo ao lado do travesseiro macio. Arthur havia dito de forma clara que ela podia pedir no serviço de quarto o que quisesse para comer à vontade. O estômago vazio dela roncou baixinho em resposta, lembrando que a comida da lanchonete simples já havia sido digerida horas atrás. Mas a vergonha imensa e o medo irracional de incomodar as pessoas falaram muito mais alto dentro do peito assustado de Adriana. Ela decidiu de forma humilde não pedir absolutamente nada de comida no serviço de quarto naquela madrugada chuvosa. Ela já tinha recebido naquele dia muito mais graças do que achava que merecia para uma vida inteira inesquecível de lutas. Ela se enfiou devagar debaixo das cobertas grossas e abraçou um dos travesseiros macios com toda a força que os seus braços finos permitiam apertar. O som constante da chuva, batendo no vidro temperado da janela, agora era uma música de ninar suave e tranquila para ela. Ela não precisava mais correr desesperada para procurar um pedaço de papelão seco ou uma marquise vazia naquela noite muito chuvosa e escura. Adriana fechou os olhos descansados e dormiu um sono profundo, seguro e restaurador que ela não conhecia mais desde a infância distante e apagada da memória. A noite longa passou muito rápido e a manhã iluminada trouxe um sol tímido que tentava furar as nuvens cinzentas espalhadas pelo céu da cidade. Arthur acordou mais cedo do que o costume habitual, sentindo uma energia vibrante e nova percorrer o seu corpo descansado sobre o colchão caro. A névoa cinza da depressão pesada parecia ter recuado consideravelmente do seu peito angustiado. Ele não pensou nas ações instáveis das suas empresas bilionárias ou nas reuniões tediosas marcadas para aquela quinta-feira de agenda movimentada. A primeira coisa clara que veio à mente de Arthur foi o rosto sereno e limpo de Adriana iluminado pela luz amarela suave do quarto do hotel simples. Ele queria correr para vê-la e ter a certeza absoluta de que ela estava segura e alimentada adequadamente. Arthur vestiu roupas mais casuais, leves e confortáveis, abandonando o terno rigoroso e formal do dia anterior de trabalho. Ele colocou uma calça jeans escura de bom caimento e uma camisa de algodão leve de cor clara. Ele não queria de forma alguma que Adriana se sentisse intimidada pela diferença social gigantesca que existia entre os mundos deles dois. Antes de dirigir com pressa para o hotel no centro, Arthur fez uma parada rápida em uma loja de departamentos muito boa e conhecida da região. Ele não sabia exatamente o tamanho das roupas da jovem, mas calculou o tamanho pelas lembranças visuais da tarde marcante passada. Ele comprou 3 vestidos simples, blusas de frio confortáveis, calças de malha macia e 2 pares de sapatos fechados e sem salto alto. Ele queria de todo o coração que ela tivesse roupas limpas, novas e dignas, para vestir quando acordasse daquela primeira noite de descanso maravilhoso. Era um gesto simples de cuidado humano, mas ele precisava ter muita cautela dobrada para não ofender o orgulho ferido que a moradia na rua constrói silenciosamente nas pessoas em situação de vulnerabilidade diária. Arthur chegou com o carro ao saguão iluminado do hotel por volta das 9 horas da manhã, carregando várias sacolas de papelão grosso e colorido. A recepcionista atenta do turno da manhã olhou para ele com certa curiosidade natural, mas não fez perguntas desnecessárias sobre as sacolas de compras. Ele caminhou com passos firmes direto para o elevador principal e apertou o botão redondo do 3º andar. O coração dele batia um pouco mais rápido de ansiedade enquanto ele caminhava pelo corredor longo, acarpetado e muito silencioso do andar. Ele parou na frente da porta número 312 e hesitou por um breve segundo antes de bater de forma muito suave com os nós dos dedos rígidos. O som de alerta soou abafado na madeira pesada e lustrada da porta principal do quarto. Não houve resposta vocal imediata vinda de dentro do quarto quieto de Adriana. Arthur pensou com certa aflição que ela ainda poderia estar dormindo um sono pesado devido ao cansaço extremo acumulado ao longo de tanto tempo acordada na rua.
Ele bateu mais uma vez no batente, dessa vez um pouco mais forte para tentar acordar a jovem sem causar um susto repentino nela. A maçaneta de metal prateado fez um barulho baixo de engrenagem e a porta grossa se abriu apenas uma fresta pequena, escura e muito cautelosa. Os olhos castanhos vivos de Adriana apareceram espiando no espaço apertado e seguro da abertura. Ela olhou surpresa para Arthur com uma mistura rápida de surpresa genuína e de um alívio evidente que estampou em sua face. "Bom dia, Adriana", ele disse com um sorriso gentil e sincero abrindo o rosto masculino. "Eu espero muito não ter acordado você muito cedo nesta bela manhã de quinta-feira ensolarada." Ela abriu a porta um pouco mais e soltou a trava, revelando o roupão branco e grande do hotel que escondia de forma recatada o seu corpo magro. Os cabelos longos dela estavam soltos, úmidos e exalando um cheiro muito agradável e suave de sabonete limpo. O rosto perfeitamente lavado mostrava uma beleza natural muito marcante que a poeira das ruas implacáveis não conseguia mais esconder por inteiro da visão de Arthur. "Bom dia, moço bondoso", ela respondeu com a voz um pouco rouca e baixa pelo sono recente. "Eu já estava bem acordada, faz um bom tempo aguardando. Eu perdi totalmente o costume antigo de dormir até muito tarde nas ruas barulhentas e cheias de trânsito." Arthur ergueu as sacolas de papel colorido que segurava nas duas mãos firmes e mostrou para a jovem de forma animada. "Eu trouxe algumas coisas novas para você se trocar de roupa e sair desse roupão quente. Eu não sabia bem os seus gostos pessoais, então escolhi peças simples, básicas e muito confortáveis. O seu vestido antigo e rasgado estava precisando de uma aposentadoria urgente e muito justa no lixo." Adriana olhou fixamente para as sacolas penduradas e os olhos grandes dela se encheram de lágrimas de forma imediata e sem controle. Ela deu um passo tímido para trás e permitiu que Arthur entrasse livremente no quarto aconchegante e bem arrumado por ela. A vergonha imensa de aceitar tantos presentes caros lutava arduamente contra a gratidão sem tamanho que ela sentia espremer o peito magoado. "Você não precisava gastar o seu dinheiro rico comigo, moço", ela murmurou muito baixinho, apertando o cordão do roupão felpudo com um nervosismo nas mãos pequenas. A cama quente com travesseiros e o banho demorado já foram os melhores presentes maravilhosos que eu ganhei nos últimos 10 anos sofridos da minha vida solitária. Arthur colocou as sacolas pesadas sobre a cama forrada com estampa floral com muito cuidado e sem pressa. Ele se virou de frente para ela e falou em um tom de voz incrivelmente calmo, acolhedor e muito seguro do que dizia. "Adriana, você me deu algo muito mais valioso ontem à tarde naquele banco duro da praça. Você me deu atenção pura quando eu estava invisível para todo o resto do mundo ocupado. Roupas limpas para vestir são o mínimo decente que eu posso oferecer em troca da sua empatia genuína e salvadora." Ela não teve argumentos fortes e razoáveis para rebater aquela verdade dita com tanta emoção verdadeira por ele. Ela pegou as sacolas grandes com cuidado extremo e foi para o banheiro azulejado trocar de roupa em total privacidade e silêncio. Arthur ficou esperando de pé encostado perto da janela, olhando de forma contemplativa para o movimento calmo da rua, ainda molhada pelos resquícios da chuva passageira. Quando a porta do banheiro finalmente se abriu novamente, iluminando o corredor, Arthur perdeu o fôlego por um segundo rápido e silencioso de grande admiração. Adriana usava um vestido simples de tecido floral discreto, perfeitamente ajustado, e sapatos rasteiros de couro nos pés. Os cabelos sedosos estavam penteados para trás e o rosto iluminado brilhava com uma pureza indescritível que fascinou o empresário. Ela não parecia de modo algum a mesma moça assustada e sofrida que morava em caixas de papelão perto da igreja antiga da cidade no dia anterior. Ela era agora uma mulher forte, de feições bonitas e com uma dignidade enorme que transbordava livremente pelos poros limpos. Arthur sorriu encantado e sentiu uma paz imensa invadir aquele espaço escuro e dolorido que a depressão severa havia deixado marcado no seu peito ferido.
Você está pronta de verdade para tomar um café da manhã bem caprichado comigo lá embaixo? Ele perguntou animado, estendendo a mão firme na direção dos dedos delicados dela. Adriana olhou fixamente para a mão estendida, firme e muito bem cuidada do milionário que mudou o rumo do seu destino cruel em menos de 24 horas intensas. Ela aceitou o convite inesperado com um sorriso muito tímido de canto de boca que iluminou todo o espaço do quarto de hotel. A conexão invisível que se formou entre eles se tornou de repente um laço forte de afeto verdadeiro, crescente e de cura mútua. Eles desceram de elevador rapidamente para o salão amplo de refeições do andar térreo do hotel, onde um farto café da manhã estava montado sobre as mesas brancas e limpas. O cheiro maravilhoso de pães recém-assados no forno, frutas frescas fatiadas e café muito forte enchia o ambiente decorado, tornando tudo muito acolhedor e convidativo. Eles escolheram de forma intencional uma mesa mais isolada do público, perto de uma bela parede de tijolos aparentes e rústicos. Enquanto eles comiam devagar as opções variadas e saboreavam com gosto cada pedaço de alimento gostoso, a conversa fluiu de forma natural, leve e sem amarras mentais de parte a parte. Arthur queria ansiosamente saber absolutamente tudo sobre a vida pregressa dela, sobre os sonhos perdidos na infância e sobre as feridas abertas que o tempo frio não conseguiu cicatrizar completamente. Ele ouvia atentamente cada palavra sofrida com uma atenção quase devota e respeitosa. Eles conversaram sobre temas profundos de família, sobre escolhas erradas do passado e sobre as perdas emocionais irreparáveis que a vida implacável impõe a quase todos nós em algum momento. Adriana, mesmo possuindo muito pouca idade e carregando uma história tão sofrida nas costas, possuía incrivelmente uma visão de mundo madura e cheia de perdão sincero no coração bondoso e calejado. A manhã avançou de forma muito agradável e proveitosa sem que nenhum dos dois notasse ou percebesse a passagem rápida dos longos minutos no relógio da parede. O relógio corria veloz, mas para eles dois o tempo físico parecia estar docilmente suspenso em um universo particular, isolado de confidências íntimas e de respeito mútuo. Arthur nunca na sua vida inteira tinha se sentido tão inteiro, tão em paz e tão presente de corpo e alma em uma conversa franca de horas. Mas o passado não resolvido e as responsabilidades grandes sempre encontram uma forma incômoda de bater na porta quando a gente menos deseja ou espera. O som estridente e inconfundível do celular executivo de Arthur tocou alto no bolso frontal da sua calça jeans, quebrando de forma abrupta o encantamento doce daquele momento matinal perfeito. Ele olhou aborrecido para o visor iluminado na mão e viu o nome em letras garrafais do seu advogado principal piscando na tela fria do aparelho caro. Um problema legal urgente e muito sério ocorrido na sede da empresa matriz exigia imediatamente a sua presença física e assinatura para evitar um desastre financeiro gigantesco nas contas bancárias. A vida real, cruel e muito exigente, estava chamando Arthur de volta para as suas obrigações pesadas, burocráticas e para o mundo calculista, frio e sem coração dos negócios empresariais. Ele olhou demoradamente para o rosto doce de Adriana com uma expressão de profunda e visível tristeza e de um pedido silencioso de desculpas no rosto de repente cansado. A bolha frágil de paz reconfortante que eles construíram com muito carinho naquela manhã seria infelizmente rompida de forma brusca pelas exigências da rotina implacável de um milionário com muitas responsabilidades nas costas largas. A separação repentina e obrigatória, mesmo que temporária por poucas horas, traria novos desafios e velhos medos que nenhum dos dois estava preparado de fato para enfrentar sozinhos. O choque inevitável das duas realidades, completamente opostas, cobraria o seu preço salgado de forma inesperada e dolorosa nas próximas horas de forma muito implacável, confusa e com potenciais danos definitivos para a mente frágil dos dois personagens. Arthur,
Olhou para o visor do aparelho celular com uma frustração imensa dominando o seu peito apertado. Ele apertou o botão vermelho para silenciar a chamada insistente do seu advogado principal. O momento de paz que ele dividia com Adriana na mesa do café da manhã estava por um fio invisível. Ele não queria atender aquela ligação cheia de urgências financeiras vazias. Ele queria apenas continuar ouvindo a voz mansa daquela mulher que havia trazido luz para a sua escuridão. Mas as responsabilidades de um império construído com tanto suor não podiam ser ignoradas de forma tão leviana. Eu sinto muito mesmo, Adriana, ele disse com a voz carregada de um arrependimento genuíno e profundo. Ocorreu um problema muito grave lá na matriz da minha empresa que eu preciso resolver pessoalmente ainda hoje. Os olhos castanhos e atentos de Adriana perderam um pouco daquele brilho recém-conquistado e feliz. A palavra partida sempre significou abandono definitivo na história trágica da sua vida sofrida. As pessoas que entravam no seu caminho sempre encontravam uma desculpa qualquer para ir embora e nunca mais voltar. Ela abaixou a cabeça devagar e começou a dobrar o guardanapo de papel limpo sobre a mesa branca. Eu entendo perfeitamente, moço bondoso. Pessoas muito importantes como você sempre têm coisas grandes e urgentes para cuidar lá fora. O tom de resignação na voz dela cortou o coração frágil de Arthur como se fosse uma faca muito afiada. Ele percebeu de imediato que ela estava construindo novamente o seu muro alto de proteção emocional. Ela acreditava firmemente que ele estava apenas inventando uma desculpa educada para se livrar do incômodo que ela representava. Arthur esticou a sua mão grande e segurou os dedos trêmulos e delicados de Adriana com muita firmeza e calor. Ele fez questão de olhar bem fundo nos olhos assustados dela para transmitir a maior sinceridade possível. Eu não estou abandonando você aqui sozinha, Adriana. Eu prometo pela minha própria vida que eu volto para ver você antes do anoitecer de hoje. Ela piscou algumas vezes, seguidas para afastar as lágrimas silenciosas que ameaçavam molhar o seu rosto sereno e limpo. A promessa soou muito firme e verdadeira, mas a rua ensina duramente que palavras bonitas são apenas fumaça soprada pelo vento forte. Ela assentiu de forma muito tímida e tentou abrir um sorriso compreensivo para não demonstrar o seu pânico interno. Minhas amigas e meus amigos que acompanham as nossas histórias, o medo profundo do abandono é uma cicatriz invisível que machuca a alma por dentro. Muitas vezes nós afastamos quem nos faz bem por puro medo de sofrer de novo no futuro. Se você compreende essa dor calada e se emociona com essas lutas diárias, inscreva-se agora mesmo no nosso canal com carinho. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens que aquecem o coração das famílias brasileiras. Arthur levantou da cadeira confortável com uma relutância que deixava os seus músculos rígidos e pesados. Ele deixou o valor do café da manhã, farto pago diretamente na recepção atenta do saguão do hotel. Ele fez questão de avisar a recepcionista para não deixar faltar absolutamente nada para sua convidada especial e honrada. Ele caminhou até o seu carro luxuoso, estacionado lá fora com passos muito duros e rápidos. O sol da manhã agora brilhava com uma intensidade forte, mas o peito de Arthur havia esfriado consideravelmente. Ele sentou no banco de couro macio e deu a partida no motor silencioso, com um suspiro longo de pura exaustão mental. O trânsito da cidade grande já estava caótico, barulhento e cheio de motoristas estressados buzinando por todos os lados. Arthur dirigiu pelas grandes avenidas asfaltadas, sentindo uma desconexão absoluta com aquele mundo apressado de negócios e vaidades. A imagem triste de Adriana, dobrando o guardanapo de papel, não saía da sua cabeça confusa e cheia de novas dúvidas. Ao chegar no imponente prédio comercial de vidros espelhados, o ambiente corporativo gelado engoliu Arthur, sem qualquer piedade ou cerimônia. O ar-condicionado forte do escritório elegante fez os pelos dos seus braços arrepiarem debaixo da camisa clara de algodão. A secretária dele correu desesperada com uma pasta grossa cheia de documentos importantes nas mãos trêmulas e bem cuidadas.
A situação é crítica. Lá na mesa de reuniões da diretoria executiva, a secretária informou com a voz esganiçada e ansiosa. Os advogados dos nossos sócios minoritários ameaçam bloquear os fundos principais das nossas contas conjuntas ainda nesta manhã. Arthur apenas assentiu de forma mecânica e fria, sem demonstrar a preocupação urgente que todos esperavam ver no seu rosto de líder. Ele caminhou pelos corredores atapetados e luxuosos, como se fosse apenas um fantasma vagando sem nenhum propósito claro. A depressão profunda que o maltratava há meses atrás parecia querer sussurrar nos seus ouvidos novamente, tentando puxar a sua mente para baixo. Ele abriu a pesada porta de madeira nobre da sala imensa de reuniões e dezenas de olhares gananciosos se voltaram para ele na mesma hora. Homens de meia-idade vestindo ternos caríssimos e gravatas de seda pura discutiam de forma ríspida e arrogante. O cheiro de café expresso forte misturado com perfumes importados e caros causou um pequeno enjoo repentino no estômago sensível de Arthur. Ele sentou na cabeceira larga da mesa de granito polido e observou aquele teatro social com um distanciamento quase doloroso e muito revelador. Os advogados gritavam valores milionários e discutiam cláusulas jurídicas que apenas alimentavam o orgulho doentio de cada um dos presentes. Arthur sentiu um vazio existencial tão grande que a sua vontade repentina era de levantar da cadeira giratória e sair correndo dali. Aquelas pessoas ricas e influentes não se importavam verdadeiramente com o bem-estar humano de ninguém ao seu redor. Eles queriam apenas espremer até a última gota de lucro financeiro daquela empresa gigante para comprar coisas que eles não precisavam de verdade. Arthur finalmente percebeu que a sua depressão silenciosa nasceu exatamente daquela convivência diária com a miséria espiritual disfarçada de sucesso absoluto. Senhores, façam o silêncio necessário agora mesmo. Arthur falou com uma voz baixa, porém carregada de uma autoridade inquestionável que calou a sala inteira. Nós vamos encerrar essa disputa tola, cedendo às porcentagens justas que os nossos sócios estão exigindo nos documentos. O seu advogado particular arregalou os olhos assustados e quase deixou a caneta prateada cair da mão trêmula sobre a mesa fria. Aquela decisão de ceder tão facilmente ia custar muitos milhões de prejuízo líquido aos cofres pessoais do próprio Arthur no final do mês. Mas o milionário não se importou de forma alguma com a perda incalculável daqueles números virtuais nos balanços da empresa. Ele assinou os papéis grossos e burocráticos com uma rapidez impressionante e sem ler as letras minúsculas das páginas finais. Ele queria apenas se libertar daquelas algemas invisíveis de ganância cega o mais rápido possível para poder voltar a respirar aliviado. O dinheiro pelo qual ele tanto lutou na vida de repente perdeu todo o fascínio e revelou a sua verdadeira face enganadora e muito cruel. Minhas queridas amigas e meus prezados amigos, quantas vezes nós perdemos os momentos mais puros da nossa existência correndo cegamente atrás de vento e de riquezas falsas. Se você já percebeu que as melhores coisas dessa vida maravilhosa não podem ser compradas com moedas de ouro, compartilhe este vídeo agora mesmo com as pessoas amadas da sua família. Deixe o seu curtir nesta nossa reflexão profunda de hoje para ajudar a espalhar a semente da verdadeira prosperidade humana pela internet. Enquanto Arthur encerrava a reunião tensa e esvaziada de sentimentos na sua sede luxuosa, Adriana vivia o seu próprio pesadelo silencioso lá no hotel. Depois que o empresário foi embora preocupado, o quarto confortável pareceu encolher de tamanho e sufocar a moça com as suas paredes grossas. O silêncio do ambiente cheiroso começou a gritar nos ouvidos dela de uma forma assustadora e muito perturbadora. Ela caminhou descalça pelo tapete macio e olhou o movimento lá embaixo na calçada, através da janela de vidro grosso. A rua movimentada da cidade chamava a moça pelo seu nome sofrido, prometendo a falsa liberdade que a miséria absoluta costuma oferecer aos abandonados. Ela sentiu que não pertencia de verdade àquele quarto de hotel limpo, organizado e reservado para pessoas ricas.
A mente humana machucada tem uma tendência muito forte e cruel de sabotar os nossos momentos raros de felicidade verdadeira. Adriana começou a acreditar internamente que ela era apenas um projeto de caridade passageiro para aquele homem bonito e poderoso. Ela pensou que logo ele se cansaria daquela boa ação e a jogaria de volta na sarjeta fria com um gosto amargo de rejeição na boca. Tomada por uma ansiedade crescente e incontrolável, ela decidiu sair um pouco daquele quarto fechado para caminhar pelo corredor calmo do terceiro andar. Ela usava o vestido simples de tecido floral que Arthur havia comprado e os seus cabelos sedosos estavam presos de forma muito modesta. Ela não parecia mais uma moradora da rua sem teto, mas a sua postura encolhida denunciava o seu medo constante e paralisante. Ela entrou no elevador espelhado com a intenção ingênua de dar uma pequena volta solitária pelo saguão principal para ver o movimento das portas. Quando as portas se abriram no segundo andar, uma mulher mais velha de aparência muito arrogante entrou no espaço pequeno. A senhora rica usava muitas joias brilhantes no pescoço e carregava uma bolsa de couro com a estampa de uma marca caríssima. A mulher olhou para Adriana de cima a baixo com um desprezo visível, avaliando as roupas simples da jovem com olhos maldosos e críticos. Ela torceu o nariz fino de propósito, como se estivesse sentindo um cheiro ruim e muito ofensivo no ar perfumado do elevador moderno. Ela se encolheu no canto oposto do espelho, puxando a sua bolsa cara para perto do peito como se temesse sofrer um assalto a qualquer minuto. O preconceito cruel daquela senhora desconhecida foi como um soco direto e sem aviso no estômago já tão fragilizado de Adriana. Todas as inseguranças sombrias que ela guardava trancadas às 7 chaves voltaram a atormentar a sua mente com força dobrada e impiedosa. Ela percebeu dolorosamente que um banho quente e roupas novas não apagavam a marca da pobreza humilhante que a sociedade enxerga. Nós sofremos com tantas pessoas inadequadas frequentando os nossos lugares hoje em dia, a mulher rica murmurou de forma venenosa para si mesma. A frase cruel foi dita em um tom perfeitamente audível e calculado para machucar o coração da jovem que estava ali encolhida e em silêncio. Adriana sentiu uma lágrima quente e grossa de muita humilhação descer pela sua bochecha morena sem pedir permissão alguma. Quando o elevador finalmente chegou ao saguão iluminado do térreo, ela saiu quase correndo do espaço apertado para fugir daquele olhar acusador e nojento. O seu coração bondoso batia descompassado no peito miúdo e a sua respiração ficou muito curta e desesperada. O preconceito sem fundamento e a maldade gratuita são fardos muito pesados que nós impomos de forma irresponsável aos nossos semelhantes. Minhas amigas e meus amigos de tantas jornadas, se você repudia qualquer tipo de preconceito e acredita na igualdade divina, deixe um comentário aqui embaixo. Comente de qual cidade abençoada ou de qual estado maravilhoso do nosso Brasil você está recebendo esta mensagem de reflexão agora mesmo. Ela passou pela recepção agitada do hotel, tentando esconder o próprio rosto, manchado pelas lágrimas novas e pela vergonha imensa que sentia. Ela correu de volta para a segurança isolada do seu quarto número 312 e trancou a porta pesada com as mãos suadas e trêmulas. O sentimento de não pertencimento a este mundo confortável atingiu o ponto máximo de pressão dentro da sua alma confusa e rejeitada. Adriana tomou uma decisão triste e muito precipitada baseada no pânico que estava sentindo pulsar nas suas veias finas. Ela abriu o guarda-roupa claro do quarto e procurou o saco plástico preto, onde a camareira havia guardado o seu vestido velho e rasgado. Ela encontrou as roupas sujas do seu passado doloroso e abraçou o tecido encardido como se ele fosse um escudo invisível contra a maldade humana. Ela decidiu que iria fugir daquele hotel luxuoso e da proteção gentil do empresário milionário antes que o dia terminasse de vez. Ela achava que era muito melhor voltar a dormir no chão duro e gelado da praça do que enfrentar os olhares de nojo daquelas pessoas ricas. Ela não suportaria a dor gigantesca de ser rejeitada por Arthur quando ele também percebesse que ela não passava de uma garota das ruas.
Ela tirou o vestido novo e florido com muito cuidado para não amassar e dobrou a peça de forma delicada sobre a cama imensa. Vestiu novamente os seus trapos velhos e sentiu a aspereza do tecido gasto arranhar a sua pele agora muito limpa e cheirosa. Ela deixou as outras sacolas de presentes intocadas em um canto discreto e foi em direção à saída com passos pesados de derrota. Enquanto a tragédia silenciosa do abandono se desenhava dentro daquele quarto isolado, Arthur lutava contra o tempo e contra o trânsito da cidade. Ele saiu do prédio espelhado da sua empresa, ignorando solenemente os protestos e as queixas intermináveis da sua própria diretoria de finanças. Ele precisava desesperadamente voltar para o hotel e cumprir a promessa sagrada que havia feito olhando nos olhos de Adriana pela manhã. O engarrafamento quilométrico nas ruas largas parecia conspirar ativamente contra a vontade urgente do empresário de chegar rápido ao seu destino final. Ele batia com os dedos ansiosos e rígidos no volante de couro escuro enquanto observava os minutos preciosos escorrerem rápidos no relógio do painel. Uma angústia terrível e inexplicável começou a apertar a sua garganta seca, avisando que algo muito errado estava acontecendo longe dali. O sol já passava do meio da tarde, quando Arthur finalmente conseguiu estacionar o veículo de forma atravessada na calçada do hotel simples e conhecido. Ele jogou as chaves brilhantes na mão assustada do manobrista da porta e correu para dentro do saguão atapetado com uma pressa que chamou a atenção. Ele nem sequer esperou o elevador demorado descer, decidindo subir os 3 lances de escadas longas correndo e ofegante. Ele chegou no corredor silencioso e atapetado do 3º andar com o peito subindo e descendo de forma muito descontrolada pela falta de ar. Ele caminhou apressado até a porta número 312 e notou com pavor que ela estava destrancada e apenas encostada no batente. O pânico de ter chegado atrasado e ter perdido a sua salvadora bateu muito forte na sua mente, já cansada de tantas provações. Arthur empurrou a folha de madeira da porta lentamente e a cena que ele viu quebrou o seu coração endurecido em 1000 pedaços irremediavelmente. Adriana estava parada no meio do quarto iluminado, vestindo os seus trapos sujos e olhando para a porta de saída com um olhar perdido e vazio. Ela estava a um passo curto de abandonar aquela segunda chance maravilhosa e se jogar de volta na escuridão perigosa e cruel do mundo. Aonde você pensa que está indo com essas roupas, Adriana? Arthur perguntou em um tom de voz que misturava um medo profundo com uma decepção imensa. A jovem deu um pulo assustado de surpresa quando ouviu a voz grave e cansada dele, quebrando o silêncio fúnebre do quarto fechado. Ela olhou para os olhos vermelhos e ansiosos do empresário e sentiu uma pontada fortíssima de culpa atingir o seu coração machucado. Ela abaixou a cabeça envergonhada e apertou as próprias mãos calejadas para tentar controlar o tremor visível que tomou conta do seu corpo magro. Eu preciso voltar para o lugar escuro de onde eu saí, moço. Ela sussurrou com a voz embargada pelo choro constante. As pessoas normais me olham com nojo nos corredores e eu percebi muito bem que eu nunca serei bem-vinda de verdade neste mundo limpo de vocês. Arthur sentiu uma raiva imensa e avassaladora crescer dentro do seu estômago quando ouviu aquelas palavras de muita dor sincera. Ele sabia exatamente o tipo de veneno sutil e elitista que os hóspedes arrogantes daquele lugar podiam destilar contra uma alma pura e indefesa. Ele fechou a porta pesada do quarto com força por trás do seu próprio corpo, isolando os dois do resto do mundo preconceituoso. Ele caminhou devagar e encurtou a distância dolorosa que os separava no meio do quarto aconchegante e cheio de marcas da presença deles. Ele não tinha nojo, não tinha repulsa e não enxergava a sujeira imaginária que ela acreditava carregar de forma eterna na própria pele castigada. Ele enxergava apenas a mulher mais corajosa e bondosa que o destino generoso havia colocado no meio do seu caminho de depressão severa. Eu não me importo absolutamente nada com o que essas pessoas vazias pensam ou dizem sobre você, Arthur declarou com uma firmeza inabalável que ecoou pelo quarto.
Eles são pobres de espírito e miseráveis na sua arrogância barata, enquanto você possui a maior riqueza invisível que o dinheiro não compra de jeito nenhum. Minhas queridas ouvintes e meus amados companheiros de história, o amor de verdade e o respeito mútuo nascem exatamente nesses pequenos momentos de aceitação pura e sem julgamentos. Quando a gente encontra um propósito muito verdadeiro no coração machucado de outra pessoa, a vida finalmente ganha novas cores de esperança. Se esta história de aceitação tocou a sua alma bondosa, escreva a sua experiência pessoal de superação aqui nos comentários deste nosso encontro digital maravilhoso. Adriana levantou o rosto molhado pelas lágrimas grossas e encontrou uma proteção firme e segura brilhando nos olhos escuros do milionário cansado. Ela percebeu que as palavras dele não carregavam nenhuma pena humilhante ou aquele sentimento superior de caridade vazia e cheia de ego inflado. O que havia na voz forte dele era uma necessidade quase desesperada de mantê-la perto, como se ela fosse o ar fresco que ele precisava para não sufocar. Mas eu não tenho absolutamente nada material para te oferecer em troca de todo esse conforto financeiro e cuidado caro. Ela argumentou tentando encontrar um defeito racional na situação. Eu sou apenas uma sombra invisível que as calçadas esqueceram e eu nem sei mais como viver no meio de tantas luzes e paredes limpas. Arthur suspirou profundamente de forma longa e levou as suas duas mãos quentes e seguras até os ombros encolhidos da jovem assustada. O toque respeitoso e firme ancorou Adriana novamente na realidade presente, afastando os fantasmas sombrios do passado trágico. A conexão elétrica invisível que corria entre eles era forte o suficiente para afastar qualquer resquício gelado de depressão e de medo antigo. Eu tenho dinheiro mais do que suficiente para sustentar 5 gerações inteiras de descendentes em luxo extremo, e mesmo assim eu queria morrer antes de te conhecer. Ele revelou o seu segredo mais obscuro com uma coragem dolorosa. Você acha que não tem nada a me oferecer de valor? Adriana, o seu olhar de compaixão lá na praça foi o que salvou a minha vida de verdade de um abismo escuro e sem fim. A revelação chocante das dores internas de um homem tão poderoso atingiu o coração sensível de Adriana com o impacto poderoso e libertador de uma onda gigante no Mar Bravo. Ela percebeu através do sofrimento estampado na face do homem que não era apenas ele quem estava ajudando no resgate físico de uma moradora de rua abandonada e solitária. Eles estavam resgatando um ao outro de formas completamente opostas, diferentes, mas igualmente desesperadas e cheias de esperança mútua de felicidade real. O silêncio confortável tomou conta daquele espaço isolado, curando rapidamente as feridas superficiais que as dúvidas e os medos terríveis tinham tentado reabrir com muita força maligna. As sombras pesadas do abandono e do orgulho ferido retrocederam de forma tímida, derrotadas pela honestidade cristalina e inquestionável daquele momento decisivo de entrega emocional absoluta de duas almas cansadas. A noite começou a cair devagar sobre a cidade agitada do lado de fora, pintando o céu cheio de nuvens grandes com tons muito quentes de laranja escuro e vermelho vibrante, através da vidraça da janela do hotel. O futuro daquelas duas vidas ainda era um mistério repleto de enormes desafios, de preconceitos ferozes para vencer e de barreiras sociais enormes e intimidadoras para quebrar e superar com paciência diária. O silêncio no quarto número 312 era espesso e carregado de uma emoção muito crua. Adriana ainda segurava o tecido velho do seu vestido rasgado contra o peito ofegante. As palavras de Arthur ainda ecoavam pelo ambiente, trazendo uma verdade que ela custava a aceitar. Ela sempre acreditou que a sua existência era um estorvo para as pessoas ao seu redor. A rua havia lhe ensinado de forma dolorosa que ninguém se importa de verdade com quem não tem nada a oferecer. Mas aquele homem rico e poderoso estava ali, despido de todo o seu orgulho, confessando que ela o havia salvo da morte em vida.
Arthur mantinha as mãos firmes nos ombros dela, transmitindo um calor humano que ela não sentia há muitos anos. Ele não a via como uma pedinte invisível ou como um projeto de caridade para aliviar a própria consciência pesada. Ele a enxergava como uma igual, como a âncora que segurou o seu barco no meio da tempestade mais violenta da sua mente. Você não precisa voltar para a rua escura, Adriana. Ele repetiu com a voz muito suave e embargada. Você não precisa fugir de mim e nem fugir do futuro bom que a gente pode construir longe da maldade dessa gente. As lágrimas de Adriana finalmente cessaram e deram lugar a um suspiro muito longo de alívio e de rendição. Ela olhou para o próprio reflexo no espelho do guarda-roupa e viu o contraste assustador entre a limpeza do seu rosto e a sujeira das suas roupas velhas. O medo de não pertencer àquele mundo luxuoso ainda estava presente, mas a vontade de ficar perto de Arthur era muito maior. Ela soltou o vestido sujo devagar e deixou que o tecido encardido caísse no chão limpo e atapetado do quarto. Foi um gesto pequeno, simples, mas que carregava um peso simbólico gigantesco para o seu coração machucado. Ela estava finalmente aceitando deixar o seu passado de sofrimento para trás, abrindo espaço para uma nova história. Eu vou me trocar novamente, moço. Ela sussurrou com a voz fraca, mas cheia de uma nova determinação. Eu prometo que não vou mais tentar fugir pelas portas dos fundos como uma criminosa assustada. Arthur abriu um sorriso imenso que iluminou todo o seu rosto, antes tão marcado pelo cansaço e pela depressão pesada. Ele se virou de costas para dar privacidade à jovem, cruzando os braços e olhando para as luzes da cidade que começavam a acender lá fora. O peito dele, que antes abrigava apenas um vazio gelado e escuro, agora transbordava de uma alegria genuína e muito pura. Minhas queridas amigas e meus amigos que acompanham as nossas narrativas com tanto carinho. Quantas vezes o medo do julgamento alheio nos impede de viver as bênçãos maravilhosas que o destino coloca no nosso caminho doloroso. Se você já precisou de muita coragem para aceitar uma segunda chance na sua jornada, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Deixe o seu curtir neste vídeo para que mais corações machucados encontrem conforto nas nossas palavras sinceras. O barulho suave do tecido novo, deslizando pelo corpo de Adriana, quebrou o silêncio confortável do ambiente fechado. Ela vestiu uma das calças de malha macia e uma blusa de frio muito confortável que Arthur havia comprado naquela manhã agitada. Ela calçou os sapatos fechados e respirou fundo, sentindo-se pronta para enfrentar os fantasmas que habitavam os corredores do hotel. Eu estou pronta, ela disse com um tom de voz mais firme, chamando a atenção do empresário que olhava pela janela. Arthur se virou e sentiu o coração bater descompassado de admiração pela força silenciosa que aquela mulher exalava naturalmente. Ele se aproximou devagar e pegou o vestido sujo que estava caído no chão com muito respeito e cuidado. Ele não jogou a peça na lixeira do quarto, mas a dobrou e guardou de volta no saco plástico escuro. Nós não vamos jogar a sua história fora como se ela não tivesse valor algum. Ele explicou diante do olhar confuso de Adriana. Essa roupa velha é a prova viva da sua resistência incrível e da sua força de vontade para sobreviver às maiores tempestades do mundo. Aquelas palavras trouxeram uma paz imediata para o espírito sempre tão cobrado da jovem moradora de rua. Ela pegou as sacolas com as suas roupas novas e caminhou ao lado de Arthur em direção à porta de saída do quarto. O medo dos olhares maldosos ainda existia lá no fundo da sua mente, mas a presença protetora dele era um escudo impenetrável. Eles caminharam pelo corredor longo e silencioso do terceiro andar lado a lado, sem pressa e sem baixar a cabeça para ninguém. Eles entraram no elevador espelhado e, desta vez, Adriana não se encolheu no canto escuro, fugindo do próprio reflexo nítido. Ela manteve o queixo erguido, apoiada na certeza de que o seu valor não dependia da opinião vazia de pessoas ricas e arrogantes. O saguão do hotel estava cheio de hóspedes bem vestidos e apressados que voltavam dos seus compromissos no final da tarde.
Alguns olhares curiosos se voltaram para o casal em comum, tentando decifrar a natureza daquela relação tão diferente dos padrões. Mas Arthur não se intimidou nem por um segundo, mantendo uma postura de orgulho e de muito respeito ao guiar Adriana até a porta de vidro. Nós não vamos mais ficar neste hotel frio e impessoal, Arthur anunciou de repente quando eles chegaram na calçada movimentada. Eu quero que você conheça a minha casa e que você tenha um espaço de verdade para chamar de seu daqui para frente. A surpresa tomou conta do rosto delicado de Adriana, que arregalou os grandes olhos castanhos em direção ao rosto sereno dele. Entrar na casa de um homem milionário era um passo muito grande e definitivo para quem até ontem dormia no chão duro da praça. A diferença gigantesca de mundos voltava a assustar a sua mente ainda frágil. A sua casa deve ser muito chique e cheia de regras difíceis que eu não conheço, moço. Ela ponderou com uma sinceridade infantil e comovente. Eu tenho muito medo de quebrar alguma coisa cara ou de ofender a sua família com os meus modos simples e sem estudo. Arthur abriu a porta do seu carro luxuoso para que ela entrasse com segurança, sorrindo diante daquela preocupação tão pura e honesta. Ele fechou a porta com cuidado e deu a volta no veículo escuro, sentando-se no banco do motorista com um suspiro calmo. A minha casa é enorme, cheia de móveis importados e quadros caros, mas ela é completamente vazia por dentro, ele revelou enquanto dava a partida no motor silencioso do automóvel. Eu não tenho família morando comigo, não tenho amigos verdadeiros que me visitem e não tenho nenhuma regra além do respeito mútuo. Você vai trazer vida para aquelas paredes frias. A sinceridade cristalina do empresário dissipou as dúvidas cruéis que apertavam a garganta seca da jovem passageira. A viagem cortando a cidade grande durou quase uma hora inteira debaixo do céu noturno que começava a brilhar com as primeiras estrelas. Eles conversaram sobre coisas simples da vida, sobre o clima inconstante e sobre as luzes coloridas que enfeitavam as avenidas largas e movimentadas. Adriana olhava pela janela do carro com a curiosidade fascinada de uma criança que descobre um mundo mágico pela primeira vez. Ela via os restaurantes chiques, as vitrines brilhantes e os prédios altíssimos com uma perspectiva completamente nova e protegida. Ela não estava mais do lado de fora da vitrine sentindo fome. Ela estava dentro de um casulo seguro de aço e couro macio. Amigas e amigos queridos que nos escutam agora, a solidão é um dos sentimentos mais dolorosos e cruéis que um ser humano pode enfrentar. Muitas vezes nós vivemos cercados de luxo e de muitas pessoas, mas o nosso peito grita de solidão no meio da multidão barulhenta. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade e do seu estado para que a gente possa espalhar abraços virtuais por todo esse nosso Brasil maravilhoso. O carro luxuoso finalmente deixou as avenidas barulhentas para trás e entrou em um bairro nobre, muito silencioso e extremamente arborizado. As ruas eram largas, ladeadas por muros altíssimos e portões de ferro pesado que escondiam mansões espetaculares da vista dos curiosos. Adriana sentiu o estômago revirar de ansiedade quando o veículo parou diante de um portão escuro e imponente que parecia a entrada de um grande castelo. O portão de ferro se abriu de forma automática e silenciosa, revelando um caminho longo feito de pedras claras e muito bem cuidadas. O jardim da propriedade era imenso, iluminado por luzes amarelas estrategicamente escondidas entre as plantas raras e as árvores frondosas. No final do caminho, uma casa gigantesca de arquitetura moderna e linhas retas se erguia imponente contra a escuridão do céu noturno. Arthur estacionou o carro na garagem espaçosa e ajudou Adriana a descer, pegando as sacolas de papel colorido com as roupas novas. A jovem pisou no chão perfeito da garagem com uma hesitação muito grande, sentindo-se pequena e insignificante diante de tanta riqueza material acumulada. O silêncio do lugar era quase ensurdecedor comparado ao barulho constante das ruas perigosas do centro da cidade onde ela vivia. Bem-vinda ao meu mundo solitário e silencioso, Arthur disse com um sorriso gentil,
indicando a porta principal de madeira maciça e entalhada. A partir de hoje, você não precisa mais se preocupar com o frio, com a chuva ou com a fome durante as madrugadas escuras. Eles entraram na mansão e a respiração de Adriana falhou por um breve momento diante da grandiosidade do salão de entrada. O chão de mármore claro refletia a luz de um lustre de cristal gigantesco que pendia do teto muito alto e trabalhado. Havia vasos enormes com flores verdadeiras e móveis de design elegante que ela nunca tinha visto nem mesmo em revistas velhas jogadas no lixo. Tudo ali cheirava a limpeza profunda, a cera cara e a um perfume de ambiente que transmitia uma sensação de riqueza inalcançável para os mortais comuns. Mas, apesar de toda a beleza impecável e luxuosa, a casa passava uma sensação estranha de frieza profunda e de completo abandono afetivo. Parecia um museu perfeito, onde as pessoas eram proibidas de tocar nas coisas ou de viver com alegria verdadeira. Senhor Arthur, boa noite. Uma voz feminina, firme e muito formal, ecoou de repente vinda do corredor largo à direita da sala. Uma senhora de cabelos grisalhos e postura muito ereta apareceu caminhando com passos contidos e silenciosos sobre o mármore liso. Ela usava um uniforme de governanta perfeitamente passado, de cor escura, e carregava um semblante muito sério e profissional no rosto enrugado. O nome dela era Helena e ela cuidava daquela casa imensa com pulso de ferro há mais de 15 anos seguidos. Dona Helena parou a poucos passos de distância e o seu olhar experiente recaiu imediatamente sobre a figura encolhida e tímida de Adriana. A governanta não fez nenhuma careta de nojo ou de desprezo visível, mas os seus olhos apertados demonstravam uma grande confusão mental e muita surpresa. O patrão milionário nunca, em todos aqueles longos anos de trabalho duro, havia trazido uma visita tão inesperada e simples para dentro da sua fortaleza particular. Boa noite, dona Helena. Arthur cumprimentou de forma educada, assumindo um tom de voz firme para não deixar dúvidas sobre a situação. Esta é a senhora Adriana, e ela será a nossa hóspede de honra por um período de tempo indeterminado a partir desta noite. A governanta piscou algumas vezes seguidas para absorver a informação chocante e cruzou as mãos calejadas na frente do avental impecável. Ela era uma mulher de valores muito antigos e rígidos, acostumada a lidar com empresários ricos, políticos engravatados e mulheres da alta sociedade esnobe. Receber uma jovem com o rosto marcado pelo sofrimento e roupas tão simples quebrava todos os protocolos que ela conhecia tão bem. Seja muito bem-vinda à nossa casa, dona Adriana. A governanta disse com uma polidez fria e ensaiada, fazendo um aceno muito leve com a cabeça grisalha. O quarto de hóspedes principal do segundo andar será preparado imediatamente para o seu conforto e descanso noturno. Adriana respondeu com um sorriso muito nervoso e um murmúrio inaudível de agradecimento, profundo pela recepção educada. Ela percebeu a barreira invisível que a governanta havia erguido no instante em que colocou os olhos desconfiados sobre a sua origem humilde. O preconceito não precisava de palavras cruéis ou de gritos altos para machucar a alma. Muitas vezes, ele se escondia na frieza excessiva de uma formalidade forçada. Minhas queridas ouvintes e meus amados companheiros de história, como é difícil quebrar as paredes da desconfiança humana nos dias de hoje. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência simples ou pelas roupas sem marca, esquecendo que o maior tesouro reside escondido no coração. Compartilhe este vídeo emocionante com aquele amigo ou parente que precisa aprender a olhar para o mundo com mais amor e menos julgamento. Arthur percebeu a tensão silenciosa que pairava no ar perfumado da sala de estar e decidiu agir com muita rapidez para proteger a sua convidada. Ele entregou as sacolas de presentes nas mãos diligentes de Dona Helena e pediu que o jantar farto fosse servido o mais rápido possível na sala principal. A governanta se retirou com passos rápidos e sem fazer nenhum tipo de questionamento extra, deixando os dois novamente sozinhos no ambiente gigantesco.
Não se assuste com o jeito duro da dona Helena. Arthur explicou baixinho enquanto guiava a Adriana até um sofá de couro branco e muito macio. Ela é uma pessoa de coração muito bom e leal, mas está presa a costumes antigos que eu mesmo criei para manter as pessoas bem afastadas da minha vida. Eles sentaram no sofá confortável e o silêncio da casa voltou a abraçar os dois com uma força quase palpável e pesada. Adriana olhava para os próprios sapatos novos, tentando encontrar um jeito de se encaixar naquela pintura tão perfeita e cara. Ela sentia falta do barulho do vento nas árvores da praça e do som dos carros freando na avenida durante a madrugada agitada. A paz absoluta daquela mansão rica era algo assustador para o sistema nervoso dela, que estava condicionado a viver em estado de alerta máximo. Arthur percebeu o desconforto evidente na postura rígida e nos ombros tensos da mulher que havia salvado a sua alma da escuridão. Ele se inclinou levemente na direção dela e tocou a ponta dos dedos gelados que repousavam no colo. "O que passa nessa sua cabeça tão cheia de pensamentos agora?" Ele perguntou com uma curiosidade genuína e uma doçura rara na voz grave. "Eu sinto como se estivesse vivendo dentro de um sonho inventado, moço." Ela respondeu olhando nos fundos dos olhos escuros e atentos dele. "Um sonho tão lindo e tão impossível que eu tenho pavor de acordar a qualquer instante e descobrir que estou de volta debaixo de uma ponte suja, tomando chuva gelada." Arthur sentiu uma dor aguda no centro do peito ao ouvir aquela confissão tão honesta e cheia de cicatrizes antigas. Ele apertou a mão pequena dela com uma firmeza reconfortante, tentando passar toda a sua segurança através do calor humano daquele toque respeitoso. "Você nunca mais vai acordar no frio ou no escuro", ele prometeu com a solenidade de um juramento sagrado feito no altar da vida. "Eu demorei 39 anos da minha vida vazia para encontrar o brilho da esperança nos seus olhos, e eu não vou deixar essa luz apagar por nada neste mundo." A troca de olhares profundos foi interrompida pelo som discreto dos passos da governanta retornando para a sala de estar iluminada. Dona Helena anunciou com uma voz muito contida que o jantar quente e saboroso já estava servido na mesa da sala de jantar principal. Eles se levantaram e caminharam juntos pelos corredores largos adornados com tapetes persas e quadros abstratos que não faziam o menor sentido para Adriana. A sala de jantar era um cômodo imponente com paredes de vidro grosso que davam vista direta para o jardim iluminado dos fundos da propriedade. Uma mesa enorme de madeira maciça, com capacidade para 12 pessoas bem acomodadas, dominava o centro do espaço requintado. A governanta havia preparado 2 lugares nas pontas opostas da mesa gigantesca, seguindo a tradição fria e distante dos jantares formais da alta sociedade paulistana. Arthur olhou para aquela distância ridícula que separava os 2 pratos de porcelana francesa e sentiu uma irritação muito repentina. Ele não tinha trazido Adriana para sua casa para tratá-la como uma mera relação de negócios ou como uma obrigação social distante. Sem dizer nenhuma palavra, ele pegou a própria cadeira pesada, os seus talheres de prata brilhante e a sua taça de cristal lapidado. Ele caminhou com firmeza e arrastou a cadeira para colocá-la exatamente ao lado do lugar que havia sido reservado para a jovem visitante. Ele ignorou solenemente o olhar de reprovação muda da governanta experiente, que assistia à quebra das regras de etiqueta com um choque contido. Arthur sentou-se bem perto de Adriana, tão perto que os ombros dos dois quase se tocavam no espaço da mesa grande. A vida já nos colocou barreiras gigantescas e dolorosas por tempo demais. Ele disse em um tom muito calmo, sorrindo abertamente para a moça surpresa. "Eu não vou permitir que um pedaço longo de madeira separe as nossas conversas na hora de partilhar o pão de cada dia." Aquele gesto simples de aproximação física e emocional derreteu as últimas defesas que Dona Helena mantinha erguidas por puro hábito profissional rígido. A governanta percebeu, pela primeira vez na vida, um brilho de humanidade real e muito sincera nos olhos eternamente tristes e cansados do seu patrão milionário.
Ela serviu a sopa quente e o assado cheiroso com um cuidado renovado, sentindo que os ventos da mudança definitiva sopravam dentro daquela casa vazia. O jantar transcorreu de forma muito leve, regado a histórias da infância distante e risadas tímidas que ecoavam pelas paredes da mansão, antes tão sombria e depressiva. Adriana experimentou sabores novos, sucos naturais e sobremesas que ela nem sabia que existiam no vasto e distante mundo culinário dos ricos. Arthur comia com um apetite feroz que a sua depressão severa havia roubado há muitos meses intermináveis de pura angústia mental calada. Amigas e amigos de tantas jornadas, muitas vezes um simples prato de comida, dividida com amor verdadeiro, é o melhor remédio que existe para curar a doença triste da alma abatida. Se você acredita no poder restaurador das pequenas ações de carinho diário na vida das pessoas sofridas, deixe o seu curtir e ative o sininho agora. Compartilhe conosco nos comentários aquela sua experiência especial em que a bondade gratuita transformou o seu dia escuro em uma grande vitória. Após a refeição saborosa, Arthur guiou Adriana até os fundos da propriedade para conhecer o terraço aberto que dava para a imensa piscina de água cristalina e imóvel. A brisa da noite era muito fresca e agradável, balançando levemente as folhas das árvores grandes e espalhando um cheiro bom de terra úmida pelo ar limpo. Eles sentaram em duas espreguiçadeiras confortáveis de fibra natural, olhando para o céu pontilhado de estrelas pálidas que lutavam contra a poluição da cidade. O silêncio confortável entre os dois era preenchido apenas pelo som da água batendo fraco nas bordas iluminadas da piscina cara e tratada. Adriana respirou fundo, fechando os olhos descansados e deixando que aquela paz impensável lavasse todas as dores guardadas no seu espírito guerreiro. Ela sentia uma gratidão tão imensa pela vida do empresário que o seu próprio coração parecia que não iria aguentar o tamanho daquele sentimento puro batendo forte no peito. Eu nunca imaginei que a vida pudesse me dar a chance de sentir paz e segurança absolutas debaixo de um céu tão limpo e bonito. Ela revelou em um sussurro rouco, sem abrir os olhos escuros. Eu sempre achei que as coisas boas do mundo tinham um preço altíssimo, que eu não podia pagar de jeito nenhum com a minha pobreza triste. Arthur observou a serenidade no rosto limpo dela e sentiu o seu próprio coração curado transbordar de um afeto intenso, maduro e irrevogável pela jovem corajosa. As coisas mais valiosas deste mundo, Adriana, são sempre entregues de graça pelo destino para aqueles que têm a coragem imensa de amar o próximo de verdade, sem pedir absolutamente nada material em troca financeira ou favores obscuros. As horas da noite maravilhosa avançaram de forma lenta e muito preguiçosa, solidificando o laço afetivo invisível e poderoso que a Praça Úmida tinha unido de maneira tão surpreendente e improvável há apenas um dia. O cansaço físico finalmente começou a cobrar o seu preço nos corpos dos dois sobreviventes improváveis e cheios de medos antigos. Eles sabiam que a verdadeira jornada de cura mútua estava apenas começando de fato naquelas poucas horas de alívio e conforto absoluto. A governanta deixou o quarto amplo do andar de cima perfeitamente arrumado com lençóis luxuosos e uma jarra de água fresca e gelada na pequena mesa de cabeceira de madeira nobre. Adriana foi levada até o seu novo aposento espaçoso, sentindo-se como uma princesa humilde que adentrava no seu reino mágico depois de uma guerra longa e sangrenta contra as forças da maldade implacável. Arthur se despediu dela na porta do corredor, iluminado com um beijo muito demorado, suave e carregado de carinho verdadeiro na testa lisa e morena da jovem. A noite tranquila abraçou os dois corações com a promessa silenciosa de um amanhecer completamente diferente de tudo o que eles já haviam vivido até então. O desafio gigantesco de unir aqueles dois mundos totalmente distintos estava apenas mostrando a sua verdadeira face complexa e assustadora para o futuro incerto deles. A luz da manhã entrou de forma muito suave pelas frestas da cortina grossa do quarto de hóspedes. Adriana abriu os olhos devagar,
sentindo a maciez dos travesseiros de pluma debaixo do seu pescoço. Pela primeira vez em muitos anos cruéis, ela não acordou assustada com o barulho assustador do trânsito. Ela olhou para o teto branco e perfeitamente pintado, deixando a realidade da sua nova vida afundar na mente. Não havia goteiras, não havia vento cortante e não havia o cheiro de lixo úmido das ruas escuras. Havia apenas uma paz silenciosa que preenchia cada canto daquele quarto luxuoso e quente. A jovem se espreguiçou sobre os lençóis de fios egípcios macios com um sorriso tímido no rosto lavado. Ela levantou da cama imensa e caminhou descalça até a janela larga para olhar o jardim lá fora. O sol iluminava as árvores verdes e as flores raras com um brilho de esperança pura e renovada. No andar principal da mansão silenciosa, Arthur também despertou de um sono incrivelmente profundo e sem pesadelos assustadores. O empresário sentou na beirada da sua cama, sentindo uma leveza que ele julgava ter perdido para sempre. A nuvem cinza e pesada da depressão havia recuado de forma quase milagrosa do seu peito, antes tão dolorido. Ele respirou fundo e percebeu que a sua mente não estava mais presa nas planilhas financeiras da empresa. O coração dele batia em um ritmo calmo e compassado, cheio de uma vontade imensa de viver o dia. Ele levantou e caminhou até o banheiro, olhando o seu reflexo no espelho com uma compaixão sincera. Arthur desceu as escadas de mármore claro com passos firmes e um brilho de alegria muito vivo nos olhos escuros. Ele encontrou a governanta Helena na cozinha espaçosa, preparando o café fresco com uma dedicação de muitas décadas. O cheiro do pó moído na hora trouxe uma sensação de conforto caseiro que a mansão nunca teve antes. "Bom dia, dona Helena." Ele cumprimentou com uma voz vibrante que assustou de leve a velha senhora ocupada. "Bom dia, senhor Arthur." Ela respondeu com um sorriso contido, notando a mudança milagrosa no semblante do seu patrão. "O café da manhã será servido na mesa do terraço, aproveitando a brisa boa e o sol fraco desta manhã." Enquanto a governanta arrumava as frutas frescas na bandeja de prata brilhante, Adriana apareceu na porta larga da cozinha. Ela usava roupas muito simples, os cabelos presos em uma trança longa e o rosto sem nenhum traço de maquiagem. A postura dela era humilde, mas os olhos castanhos brilhavam com uma curiosidade imensa pelo mundo limpo ao redor. Ela ofereceu ajuda para carregar as xícaras quentes e os pratos pesados até a mesa do lado de fora. Dona Helena hesitou por um segundo rápido, presa aos seus protocolos rígidos de conduta e de serviços prestados. Mas a pureza no olhar da jovem desmontou a velha governanta, que permitiu o gesto simples de pura bondade. O café da manhã no terraço florido foi marcado por conversas leves e por risadas soltas que ecoaram soltas pelo ar. Arthur sentia que cada palavra dita por Adriana era um remédio poderoso que curava as suas velhas feridas da alma. Eles pareciam velhos amigos que se reencontraram depois de uma longa e dolorosa viagem por caminhos muito escuros e difíceis. Os dias começaram a passar de forma muito mansa, tecendo uma rotina de paz dentro daquela mansão gigantesca. Adriana encontrou o seu refúgio no jardim enorme, passando horas do dia cuidando da terra preta e das roseiras antigas. Ela afundava as mãos na terra úmida com uma alegria que contagiava qualquer pessoa que a observasse trabalhar. Dona Helena, que sempre foi uma fortaleza de regras frias, encontrou na jovem uma companhia doce e muito respeitosa. A governanta começou a ensinar os segredos das plantas raras e as histórias esquecidas de cada canto daquela casa enorme. Uma amizade bonita e cheia de respeito mútuo nasceu entre a senhora experiente e a moça de passado sofrido. Arthur observava aquela transformação maravilhosa através dos vidros largos do seu escritório luxuoso e fechado no andar de baixo. Ele reduziu drasticamente as suas horas de trabalho burocrático, delegando o poder para pessoas da sua extrema e total confiança. Ele percebeu de forma clara que a sua verdadeira riqueza estava ali, regando as plantas sob a luz dourada do sol da tarde.
Mas a paz profunda que eles construíram com muito cuidado logo seria testada por um fantasma do passado orgulhoso dele. Era uma terça-feira de muito calor quando um carro blindado e preto parou diante dos portões altos da mansão. O advogado principal das empresas de Arthur desceu do veículo com uma pasta de couro e uma postura muito arrogante. O homem engravatado caminhou pelo jardim de pedras e parou quando viu Adriana ajoelhada perto de um canteiro baixo. Ela usava um chapéu de palha simples e as suas mãos finas estavam completamente sujas de terra molhada. O advogado ajeitou os óculos caros no rosto e lançou um olhar de profundo desprezo para a jovem concentrada no trabalho manual. Eu sabia que o Arthur estava perdendo a sanidade mental aos poucos. O homem resmungou em um tom de voz alto e cortante. Agora ele transformou a própria casa rica em um abrigo para pessoas que cheiram a calçada e a sujeira das ruas. As palavras venenosas do visitante atingiram Adriana como se fossem pedras pesadas jogadas diretamente contra o seu peito frágil. Ela baixou a cabeça envergonhada, sentindo o passado cruel tentar puxar a sua mente de volta para a sarjeta fria. As lágrimas de humilhação brotaram nos seus olhos, ameaçando destruir a pequena fortaleza de confiança que ela havia construído. Antes que o homem rico pudesse dizer mais alguma atrocidade, a porta de vidro da sala de estar se abriu com uma violência assustadora. Arthur saiu para o terraço com os punhos cerrados e uma expressão de raiva, sombria que gelou o sangue do advogado falastrão. O empresário caminhou com passos firmes até a jovem encolhida e colocou a sua mão protetora sobre o ombro trêmulo dela. Você tem exatamente 2 minutos inteiros para sair da minha propriedade e nunca mais colocar os pés neste jardim. Arthur falou com uma voz assustadoramente baixa. O advogado recuou 2 passos de puro medo, tentando manter a pose superior diante do homem que pagava os seus honorários milionários. Eu vim apenas trazer os contratos de rescisão para a sua assinatura final, Sr. Arthur. Eu não queria ofender a sua nova empregada humilde e sem nenhum berço de ouro. Ela não é a minha empregada e ela vale muito mais do que todo o dinheiro sujo que você carrega nessa sua pasta preta. Arthur retrucou com uma fúria controlada. Você está completamente demitido das minhas empresas a partir deste exato segundo. Vá embora agora mesmo. O homem engoliu em seco, virou as costas derrotado e caminhou apressado de volta para o conforto do seu carro blindado. O som do motor potente se afastando marcou o fim definitivo da última corrente pesada que ligava Arthur ao seu passado tóxico. O empresário se abaixou ao lado de Adriana e segurou o rosto molhado dela com as suas 2 mãos grandes e quentes. Nunca mais abaixe a sua cabeça bonita para pessoas vazias e sem coração como ele. Arthur sussurrou com uma ternura infinita. Você é a luz verdadeira desta casa gigantesca e ninguém tem o direito maldoso de apagar o seu brilho novamente. Aquelas palavras de defesa feroz curaram a ofensa recebida e selaram uma confiança inabalável no coração bondoso de Adriana. Ela enxugou o rosto sujo de terra com as costas das mãos e abriu um sorriso imenso e iluminado de profunda gratidão. Ela percebeu de verdade que não estava mais sozinha e desprotegida diante da maldade cega e elitista da nossa sociedade egoísta. Minhas amigas e meus amigos, o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas de marca ou nas posses materiais passageiras. O caráter humano e a bondade genuína são riquezas infinitas que não sofrem a corrosão do tempo impiedoso e rápido. Se você concorda que o respeito é a base de todas as relações valiosas, compartilhe este vídeo com quem precisa escutar esta verdade libertadora. Naquela mesma noite silenciosa, Adriana bateu na porta entreaberta do escritório luxuoso, onde Arthur lia um livro antigo. Ela entrou com passos contidos e sentou na cadeira de couro escuro de frente para a mesa de madeira entalhada. Havia uma determinação nova e muito madura, brilhando com força nos seus olhos castanhos e atentos. Eu quero muito aprender a ler direito, moço.
ela disse com a voz firme, quebrando o silêncio confortável do cômodo fechado. Eu quero entender os livros grandes, quero falar bonito e quero ter os meus próprios estudos para não depender da piedade de ninguém. Arthur fechou o seu livro devagar, completamente maravilhado com a força de vontade inesgotável daquela jovem guerreira. Ele via nela um diamante bruto que a vida dura havia tentado esmagar, mas que agora estava pronto para brilhar no escuro. Ele não viu apenas uma moça pedindo ajuda básica, mas uma mulher forte querendo conquistar o próprio destino com as próprias mãos. Ele contratou professores particulares maravilhosos que vinham à mansão todos os dias da semana para ensinar as lições importantes. A biblioteca enorme da casa tornou-se o lugar favorito de Adriana nas tardes quentes e silenciosas. Ela devorava os conhecimentos básicos com uma fome muito maior do que a fome física que ela sentia nas calçadas escuras. Os meses passaram como um sopro leve, trazendo uma transformação profunda e visível para todos os moradores daquela grande casa rica. A jovem que antes andava com os ombros encolhidos agora caminhava pelos corredores com a cabeça alta e um sorriso de paz. Ela aprendeu sobre a história antiga, sobre contas matemáticas e sobre a poesia linda que explica os mistérios da alma humana. Arthur acompanhava o crescimento intelectual dela com um orgulho imenso que não cabia mais dentro do seu peito grande. Eles passavam horas da noite sentados perto da lareira acesa, discutindo os livros lidos e os sonhos guardados no coração. A conexão espiritual que começou no banco duro da praça evoluiu silenciosamente para um sentimento muito mais poderoso e irreversível. Em uma noite fria de inverno rigoroso, a chuva caía forte lá fora, batendo nos vidros grossos da sala de estar principal. O barulho das gotas trouxe a lembrança muito viva do primeiro dia em que eles se encontraram perdidos no meio daquela multidão invisível. Adriana olhava para as chamas alaranjadas da lareira, sentindo um calor bom que vinha de muito além do fogo da lenha queimada. Arthur serviu 2 xícaras de chá de camomila e sentou bem perto dela no tapete macio e felpudo do chão da sala. Ele olhou para o perfil iluminado da mulher que salvou a sua sanidade mental e sentiu o coração disparar de amor puro. A gratidão inicial e profunda havia se transformado em um amor tão grande que ele não conseguia mais guardar em silêncio. Eu olho para você agora e mal consigo acreditar no milagre que nós dois vivemos, ele disse com a voz baixa e muito embargada pela emoção forte. Eu era o homem mais pobre do mundo inteiro, com os bolsos cheios de notas de dinheiro sujo. Adriana virou o rosto para ele, segurando a xícara quente com as 2 mãos perfeitamente limpas e bem cuidadas pelas loções finas. Os olhos dela transmitiam um oceano inteiro de sentimentos contidos que procuravam desesperadamente uma saída segura para transbordar. E eu era a mulher mais rica do universo, morando no meio de caixas de papelão velhas. Ela respondeu com um sorriso molhado por lágrimas boas. Porque eu ainda tinha a capacidade pura de olhar para a dor de um homem desconhecido chorando na rua sem julgar os seus motivos invisíveis. Arthur deixou a sua própria xícara de lado, aproximou-se lentamente e segurou o rosto lindo de Adriana com as pontas dos dedos trêmulos. O silêncio do ambiente era sagrado, respeitando o momento exato em que 2 almas quebradas finalmente encontravam a peça que faltava para se curar. Eu amo você de todo o meu coração curado, Adriana. Ele confessou com uma clareza que espantou os velhos fantasmas da sua vida pregressa. Eu amo a sua força gigantesca, eu amo o seu sorriso sincero e eu amo a vida maravilhosa que você trouxe de volta para mim. A jovem fechou os olhos descansados e deixou que a lágrima de pura felicidade escorresse pelo seu rosto iluminado pelo fogo quente. Ela não sentia mais medo do abandono cruel e nem pavor da rejeição injusta que a sociedade sempre lhe impôs com dureza. Ela sabia que aquele amor declarado era forte como uma rocha pesada e suave como a brisa fria da primavera florida. Eu também amo você, Arthur, ela respondeu abrindo os olhos radiantes. Eu te amei desde o exato momento em que você me olhou
como se eu fosse um ser humano de verdade e não apenas uma mancha no caminho apressado da cidade enorme. Eles selaram aquela confissão linda com um beijo calmo, profundo e carregado de um respeito mútuo, muito raro de se ver nos dias modernos. Não era uma paixão passageira e fútil baseada em aparências rasas, mas o encontro perfeito de dois sobreviventes de guerras invisíveis muito sangrentas. A mansão gigante e solitária finalmente conheceu o verdadeiro significado da palavra lar depois de tantos anos de total isolamento social. Com o passar dos anos felizes, o amor enorme deles transbordou as paredes da casa e encontrou um propósito muito maior no mundo de fora. Eles decidiram usar a imensa fortuna pessoal de Arthur para construir o maior e mais acolhedor centro de apoio aos moradores de rua de toda a região. Não seria apenas um galpão frio para esconder os pobres das vistas da sociedade abastada e cruel com as suas minorias invisíveis. Seria um lugar digno com quartos confortáveis iguais aos daquele hotel seguro do passado que salvou a vida deles. Teria oficinas de trabalho duro, salas de aulas espaçosas com professores dedicados e jardins floridos para curar a alma de cada abrigado doente e sofrido. Eles queriam oferecer ferramentas reais de vida para que outras pessoas pudessem escrever um novo futuro longe da miséria. Adriana assumiu a direção principal do centro de apoio com uma maestria e uma bondade que emocionavam todos os grandes doadores e os jornais da capital. Ela andava pelos corredores limpos e estendia as duas mãos seguras para as pessoas abandonadas, sabendo exatamente a dor calada que habitava cada olhar vazio e amargo. Ela era o maior e mais perfeito exemplo vivo de que existe uma enorme esperança depois da tempestade forte e devastadora. Dona Helena, a governanta antes tão severa e cheia de regras antigas, tornou-se a chefe da cozinha farta do grande abrigo comunitário. A velha senhora encontrou uma alegria de juventude esquecida servindo pratos quentes e saborosos para as crianças famintas que chegavam assustadas das calçadas noturnas. A vida da idosa ganhou novas cores fortes e um sentido maravilhoso perto da aposentadoria longa. Arthur caminhava todos os dias ao lado da sua esposa corajosa, sentindo uma paz divina que nenhuma transação financeira do passado sombrio conseguiu igualar. Ele descobriu que a verdadeira cura para a sua doença silenciosa e traiçoeira não estava dentro dos vidros caros de remédios tarjados. A cura maravilhosa estava escondida no serviço desinteressado aos mais humildes e no amor incondicional da sua amada companheira de vida e de tantas lutas. O milionário outrora triste e a moradora de rua, esquecida, viraram as costas para um mundo cheio de julgamentos vazios e mentiras brilhantes. Eles construíram um império sólido feito de compaixão sincera, de oportunidades iguais e de muito amor prático, colocado em ação todos os longos dias da semana iluminada. A cicatriz pesada do passado doloroso deles tornou-se a ponte larga e segura para o recomeço de centenas de pessoas que viviam nas sombras frias do esquecimento covarde. Minhas amigas de fé e meus amigos de coração bom que nos acompanharam até aqui nesta jornada. O amor generoso é a única força capaz de levantar alguém do chão frio e oferecer um céu estrelado inteiro em troca. Dinheiro nenhum do mundo consegue comprar a paz profunda de encostar a cabeça no travesseiro de plumas com a consciência totalmente limpa. Quantas vezes nós deixamos a felicidade gigante passar bem na frente dos nossos olhos cansados porque estamos ocupados demais, olhando para o próprio umbigo egoísta. A vida é um sopro rápido e passageiro que não avisa a hora da despedida triste e final das pessoas que a gente mais ama e valoriza em segredo. É preciso plantar flores bonitas no caminho de quem sofre para poder colher a primavera eterna dentro da própria mente inquieta e agitada. Eu deixo hoje uma reflexão sincera e de peito aberto para todos vocês que conhecem o peso invisível das grandes escolhas erradas. Nunca é tarde demais na vida para recomeçar uma história triste e mudar o roteiro
para um final feliz e cheio de significados profundos. Escreva a sua própria vitória com atitudes de compaixão diária e com palavras cheias de perdão e muita bondade para quem errou com você de forma muito grave. O amor que Arthur e Adriana encontraram no meio da dor curou mais vidas do que a medicina moderna conseguiria curar de verdade. Eles deixaram uma marca bonita na Terra Preta e ensinaram que as segundas chances chegam pelas mãos de pessoas muito simples que não têm nada nos bolsos. Que nós possamos ter a sensibilidade de ver a beleza escondida no meio dos espinhos afiados da estrada longa e cheia de curvas dessa nossa vida tão frágil. Se você chegou até o final maravilhoso e comovente dessa história de superação genuína, inscreva-se aqui no nosso canal para não perder as próximas reflexões que tocam a alma de todas as famílias simples e batalhadoras do Brasil. Ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe essa luz forte com todas as pessoas guerreiras que precisam de uma palavra amiga hoje. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua resposta de coração aberto para nós lermos com muito respeito e cuidado carinhoso. Você já viveu ou testemunhou alguma experiência emocionante em que o amor verdadeiro ajudou alguém próximo a recomeçar do zero e vencer os maiores obstáculos do passado?